galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não assistiu os outros vídeos da série, corre na nossa playlist Maratona porque vale muito a pena. Mas antes, assiste esse aqui, dá o seu joinha pra gente saber que você tá gostando. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha nossas redes sociais com os seus amigos. Quem sabe a gente responde a dúvida de mais pessoas, não é mesmo? Vem comigo! Hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, gostaria que você desse uma dica para eu conseguir fixar e memorizar essa região de belting. Às vezes acesso ela fácil, gritando "ei" ou imitando o bebê chorando. Depois, a partir disso, consigo usar bem. Outras vezes não acho essa região. Por que será? Gritando, ele falou? Não tá bom isso, não. Gritando não tá bom. Por quê? Eu posso fazer ei sem gritar. Então, nunca grite. Primeiro ponto. Para se estudar belting, eu sempre tenho que começar com tudo muito pequeno. Para eu poder decorar a ressonância, a cor, sempre com uma voz menor. O uso do TA está reduzido, certo? Nunca muito. Porque por mais que eu faça um som beltado, se eu grito, de que adianta? Eu vou ter fadiga do mesmo jeito. Se o objetivo do belting contemporâneo é usar o máximo de ressonância com o mínimo de esforço, se eu grito, eu vou ter fadiga do mesmo jeito. Posso me machucar, posso ter um acidente. Então, primeiro ponto, diminua a sua voz. Depois, imitar o choro, essas coisas, falam muito, imitar o choro de um bebê, imitar uma risada de bruxa, né? Isso pode te ajudar a descobrir belting, o pure belting, né? A cor do pure belting. Mas você pode estar fazendo isso de peito. Então, recapitulando, o belting deve ser feito no registro médio. Portanto, se você quiser imitar um bebê chorando, você vai ter que fazer isso pequeno. Porque se você fizer grande, você pode estar fazendo no peito e aí você vai se machucar. Talvez por isso você não consiga repetir. Então, exercícios antagônicos a esse que você está fazendo vão ampliar a sua faringe e deixá-la em isometria para que você tenha proteção. A faringe é uma grande proteção da laringe. Então, janeiro, fevereiro, eu posso colocar esse N depois que a minha faringe está ampla, mas nunca com ela fechada. Fecho tudo. Eu vou sentir estrangulada a voz. Então, não vai ser nem gostoso, nem bonito. Tá? Essa ideia de que belting é essa ideia de que isso é belting é uma ideia errônea. Por quê? No belting contemporâneo, tá, gente? No belting americano pode ser. Eu já vi professores americanos ensinarem assim. No belting contemporâneo, a ideia, isso aqui é belting. Janeiro. Por quê? Porque é registro médio. Então, a belting informação. Está finalizado? Não, não está finalizado. Então, a voz muscular. Janeiro, fevereiro. Para eu finalizar, janeiro, fevereiro. Eu preciso colocar o resto das ressonâncias. Mas nunca janeiro, fevereiro. Porque se eu fizer isso, aí eu estou behelting, né? Estou fazendo um behelting, que é o que acontece com muitos alunos quando chegam na minha aula. Professor, eu tenho belting. O meu problema é que eu não consigo subir. Claro que não. Se você chega gritando no médio, você não vai subir. Vai se estropiar inteiro, vai quebrar a voz, vai ser uma loucura. Outra. Professor, eu tenho belting. Eu tenho muito brilho. O que eu não tenho é resistência. Porque quando eu faço 2, 3 vezes, minha voz começa a ficar rouca. Tem alguma coisa muito errada aí. Se você faz 2, 3 vezes uma nota e fica rouco, tem uma coisa muito errada aí. Às vezes não fica rouca, mas fica fraca. Né? Às vezes a pessoa sente aquele cansaço. Eu costumo dizer que é quase uma sensação de gripe. Sabe assim, a pessoa termina... Ai, cansei. Isso é uma coisa que eu não quero nunca ouvir numa aula minha. Doeu, arranhou, tossi, cansei, estou exausto. São coisas que eu não quero ouvir numa aula minha. No final da minha aula, meu aluno tem que estar como? Energético. Quando ele faz a aula bem, ele sai da aula energético. Nossa, hoje minha voz ficou incrível. Olha como ela está alta agora falada. Está incrível. É assim que deve ser. Tá bom? Professor, temos vogais e consoantes que, quando combinadas, trazem uma otimização maior para a produção vocal. Por exemplo, o U
deixa o palato mole super elevado e também abaixa a laringe. Quando essa vogal é combinada com uma consoante, ocorre muita diferença? Palavras em inglês como we ou way proporcionam uma expansão da faringe. Como seria isso com palavras em português? Tá. A parte do início que você falou é interessante. Você falou que o U pode deixar a laringe mais baixo e o palato alto. Se for feito aqui. Mas o I também. I, se for feito aqui. E o A também. Se for feito aqui. Mas se for feito aqui, não. Então, não é a vogal em si, mas o placement da vogal. É uma vogal facilitadora? É. Se eu faço way, esse way tá ampliando a minha faringe. Mas se eu fizer way, não tá. Então, tá aumentando o meu fechamento, na verdade. Então, tem uma coisa que você falou de consoantes que é muito verdade. Quando eu vocalizo, então tem alunos que falam assim, professor, no vocalizo eu sou incrível. Eu vou de uma nota tal até a nota tal, tudo acontece. Quando eu vou cantar, minha textura diminui muito. Porque quando eu coloco as consoantes, diminui tudo. Por quê? Eu falo isso no meu segundo livro, no amarelinho, esse aqui, ó. Que não é livro de belting, mas ajuda com relação a consoantes. Às vezes, eu preciso aliviar consoantes. Se eu estou numa região muito fora da minha tessitura. Então, vou dar um exemplo. Isso, por exemplo, num ensemble, né? Em solo, complicado, porque em solo eu preciso do texto, sempre. Mas num ensemble, por exemplo, estou cantando a 9ª Sinfonia de Beethoven. Aí, o soprano tem que articular lá em cima. Freude, ti. Às vezes, deixar as consoantes um pouco mais leves e não articular muito, diminui pressão subglótica, você consegue cantar a música melhor. Então, pelo menos até você se acostumar. Então, às vezes eu sugiro isso. Mas você tem razão, quando você articula muitas consoantes, principalmente as consoantes sonoras, essas consoantes aumentam a pressão subglótica. Então, você tem uma sensação de que está um pouquinho mais difícil. Então, você tem que liberar um pouco dessa pressão subglótica quando você coloca consoantes. Então, não é igual o vocalize quando eu estou cantando a música. Mas, com relação a palavras em português que ajudem, no belting contemporâneo, a gente tem callings. O que são callings? Callings são maneiras que eu chamo o meu subregistro. Quando eu quero falar sobre, por exemplo, no menino, eu quero que ele cante de voce plena de teatro musical, eu mando ele fazer janeiro. A voz projeta e eu canto com preguiça. Quando eu quero que ele cubra, eu falo janeiro. É a mesma palavra, mas de um jeito diferente. Vou fazer as duas juntas. Janeiro, 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 janeiro. Uma tá coberta, a outra tá aberta. Mas tá aberta, mas não tá janeiro, que tá completamente aberta. Ela tá meio coberta. Minha laringe está mais baixa. Janeiro. Então eu posso fazer 3 janeiros. Aberto. Janeiro. Meio coberto. Janeiro. E coberto. Janeiro. E a palavra foi a mesma. Então, na verdade, o que você precisa é ter consciência do seu placement. Senão, a cada palavra, você vai ter que adicionar aquela outra que você... O seu way, o seu we, entende? Então, o importante é você tentar colocar estes callings na sua música quando você não está conseguindo chegar na nota. Então, você está tendo problemas para chegar na nota. Está aumentando a pressão subglótica. Então, vou dar um exemplo. Se eu faço... This is the moment when all I've done... E eu tô sentindo retido o meu som. Tô sentindo que ele tá meio... um pouquinho de cocô, sabe? Aquela vozinha de aperto. Se eu fizer... Janeiro, this is the moment when all I've done... Eu vou sentir a amplitude da minha faringe que vai tirar esse apertinho. Na verdade, eu vou estar mexendo em muita coisa. Vou estar mexendo na faringe, vou estar mexendo em pressão subglótica, vou estar mexendo na própria fonte, certo? Somente com esse calling. Janeiro! Mas eu não vou fazer o aluno cantar. Janeiro! Não precisa. Ele vai fazer o calling way, yay, ou janeiro. This is the moment. E sempre pequeno. Quando ele fizer pequeno, aí eu vou mandar ele projetar. E essa voz muscular, que tá esquisita, vai ficar natural.
This is the moment. Isso é o que é o mais importante. Então, placement é mais importante do que vogais separadas. Existem vogais facilitadoras, estão no meu livro, mas todas devem ser feitas na faringe, para que a faringe ampla me proteja. Tá bom? Boa pergunta. No estudo do lírico, também é melhor estudar com pouco volume? E é válido o uso de exercícios de trato vocal semi-ocluído para conseguir mais volume no lírico sem perder o controle? Olha, eu considero o cantor lírico dos cantores o maior atleta, né? Como um atleta se aquece? Como um atleta começa uma maratona? Ou mesmo uma corrida de 100 metros? Sai correndo? Não, né? Então ele começa alongando, depois se aquecendo, e aí ele dá alguns... Né, alguns sprints. Sprint que fala? É sprint, né? É isso mesmo? Tô certo, né? É que eu tô meio burro hoje, eu tô meio cansado, porque quando começa a semana demora pra pegar, eu pego no tranco. Aí ele dá essas corridinhas, entendeu? Acontece que o canto, muitos cantores líricos começam a voce plena, a se aquecer ou a começar a cantar. Eu não. Então, usar o semi-ocluso é legal? É muito legal, porque me dá uma sensação de placement muito boa. Não é que aumenta só a voz, mas me dá uma sensação de placement muito bacana. Eu gosto muito. De moto eu não gosto. Mas eu gosto muito. Mas o mais importante é você pensar em ganhar volume ou ganhar projeção aos poucos no canto lírico. Primeiro encontrar um timbre que não precisa estar com muita voz, para que você possa até... Por exemplo, se você só consegue se aquecer com voz plena e você está em turnê, você está ferrado. Por quê? Vai entrar num hotel, o ensaio de orquestra é às 9 da manhã, você vai ter que se aquecer às 7, tomar café, aí você vai a plenos pulmões no quarto às 7 da manhã. Você vai ter um pequeno problema. Eu sempre uso aquecimentos com quase nada de voz, para que não só eu não incomode os outros, mas como eu comece devagar, como uma massagem, entendeu? Principalmente de manhã, onde a gente está com a prega mais inchada. E geralmente os ensaios de ópera, de orquestra, são às 9 da manhã. Então, a maioria delas. Então, diferente de musical, por exemplo, que às vezes começa às 10, né? E aí começa às 10 aquecendo o corpo, aquece lá. Na ópera ninguém aquece nada, você chega pronto para cantar, né? Então, essa ideia de começar do mesmo jeito a ópera, começar por fili di voce, por exemplo, filaturas para soprano, sempre pequeno, vai te colocando num placement bacana e a voz vai ficando elevada. Quando você precisa, ela vem inteira, entende? Se você já tem a voz inteira, né? Então, é uma boa ideia, sim, começar com pouco. Então, chegamos ao final do episódio número 8. Então, se você chegou até aqui, você deve estar curtindo o nosso hashtag Pergunte ao Maestro. Eu quero dar algumas sugestões de pergunta para você poder saber o que é mais legal se perguntar para um maestro e para um professor de canto, por exemplo. Maestro, o que significa aquele gesto que você faz? Benzendo as pessoas assim, né? Um negócio esquisito. Às vezes assim, batendo bolo, né? O que é? O que é aquilo? Por que o maestro tem que estar na frente de uma orquestra, do coro, fazendo aqueles gestos? O que são esses gestos? O que eles ajudam ao cantor que está fazendo um musical ou uma ópera? É uma boa pergunta. Maestro, falsete estraga a voz? É uma outra pergunta. Existem tabus, né? Outra. Qual a diferença entre soul belting e voce plena? São 2 subregistros do belting contemporâneo. A resposta é nenhuma. Só que uma é feita por meninos e outra é feita por meninas. Mas, enfim, estou respondendo aqui, mas não... Perguntem assim, sabe? Qual é o subregistro que eu mais uso quando eu preciso acessar meus graves? Eu sou um baritone. Preciso acessar meus graves. Eu sou um tenor que canta como baritone. Eu queria acessar melhor os meus graves. Que subregistro eu posso usar?
Qual é o Colin dele? Eu tenho flageolê. Sou soprano e tenho flageolê. Chego até mi bemol no meu flageolê. Tranquilo. Que papéis eu posso cantar que seriam legais, assim? Né? Eu tô falando de coisas mais musicais, né? Qual a diferença do cantabile numa linha operística para o cantabile numa linha de teatro musical? Qual a diferença do ator para o cantor? Existe uma diferença gritante entre o ator e o cantor. Tanto que quando a gente tem um cantor no musical, você fica extremamente bored. Você fica lá, ai, que saco, lá vem aquela menina que canta. Ela não conta história nenhuma. Ela só canta. E a voz é linda, mas você enjoa. Tem um musical de 2 horas com uma pessoa só cantando é puxado. Né? Então, a não ser... Você não precisa ir muito longe. Assista um balé. Se nesse balé tem uma história sendo contada, os bailarinos estão contando uma história com seu corpo, você fica ligadão até o final. Se nesse balé é só dança e não tem nada, não tem história nenhuma, depois de 2 horas você não aguenta mais, você quer ir embora. É a mesma coisa. Então, o mesmo numa peça, né? Quando o ator é ruim e ele não consegue contar a história, você fala, ai, lá vem aquele moço que não consegue fazer. Aí dá uma, né? Uma agonia, uma agoniazinha. São perguntas que têm a ver com teatro musical. Por exemplo, eu sou cantor de teatro musical. Como posso fazer um cross maior para o pop? O que eu preciso mais para ser um cantor pop? O que é identidade vocal? São vários tipos de pergunta interessante. Posso cantar MPB com uma identidade vocal diferente da minha de teatro musical? Faço ópera, faço MPB e faço teatro musical. Tem algum problema? Canto jazz e gostaria de saber se no jazz se usa belting. Entendeu? Coisas mais assim. Porque aí a gente pode aproveitar tanto o maestro quanto o professor de canto. Agora, perguntar sobre feixe muscular, não precisa. A gente pode fazer isso com a doutora Silvia. Então aproveite para assistir a nossa live. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijão.